Boa tarde, eu sou Rodrigo Galdino, médico ortopedista aqui da OrtoCenter. Trabalho com doenças osteometabólicas, doenças do metabolismo do osso. E hoje vou falar sobre doença de Paget, que é uma doença que envolve essa questão do metabolismo ósseo. Tá? Então, estou falando aqui sobre doença de Paget. Fazendo uma descrição rápida, é uma doença na qual há um desequilíbrio da atividade celular do osso. Nós temos no osso células que tiram massa óssea velha e colocam massa óssea nova. Tá? Existe um desequilíbrio nessa célula que tira, que ela fica hiperativa. Então ela tira muita massa celular, o osso que coloca, ele tenta controlar isso, mas não consegue. Então nós temos áreas ósseas com um osso mais forte e áreas ósseas com um osso mais fraco. Então faz um padrão que a gente chama de padrão em mosaico do osso. São alterações muito características que a gente consegue observar no raio-x e que esse padrão nos ajuda a pensar nessa doença quando a gente se depara com um exame de imagem. Qual é a causa da doença de Paget? É uma doença cuja causa é desconhecida, né? Possivelmente existem fatores genéticos relacionados à doença. Existe uma possibilidade ainda não comprovada de ter uma causa viral como um fator então causal. Só que a gente sabe que 15 a 30% dos pacientes têm histórico familiar da doença. Existe um risco maior quando alguém tem um parente de primeiro grau com essa doença, um risco 7 vezes maior de desenvolver essa doença que a doença de Paget. Então, ela é uma doença que é um pouco mais frequente em homens e é mais comum acima dos 50 anos de idade. Tá? É só um pouquinho mais frequente em homens. Não é muito mais frequente não. E quais são os ossos que podem ser afetados? Diversos ossos podem ser afetados. Quais são os mais comuns? A bacia, que a grande parte dos casos que a gente pega no ambulatório, que a gente atende, é realmente afetando a pelve, então é os ossos da bacia. O fêmur também é muito comum. A coluna vertebral, né, as vértebras principalmente torácicas e lombares, no crânio e o osso da tíbia. Mas outros ossos também podem ser afetados, como por exemplo o húmero, como por exemplo o calcâneo. Então ela pode afetar diversos ossos. Então eu tenho um exemplo aqui de uma imagem, vou apagar para ficar mais fácil de ver, de uma bacia normal aqui embaixo, e aqui em cima nós temos uma bacia com a doença de Paget. Aqui nós temos uma imagem de um crânio normal, e aqui uma imagem de um crânio com diversas alterações ósseas. Eu vou voltar aqui na imagem. A gente observa que uma estrutura óssea normal e essa aqui com diversas alterações que, pra gente, quando a gente se depara com essa imagem, faz suspeitar de doença de Paget. Existem outros diagnósticos diferenciais que têm que ser investigados também, mas a imagem é muito característica de doença de Paget, assim como essa alteração no crânio quando a gente compara com o crânio normal. Afeta quantos ossos? Quantos ossos podem ser afetados pela doença? Ela pode ser o que a gente chama tecnicamente de monostótica, é aquela que afeta só um osso, ou ela pode ser poliostótica, é quando ela afeta diversos ossos. Então a pessoa pode ter a doença afetando um osso, afetando dois, afetando três, afetando diversos ossos. E como é que o paciente se apresenta clinicamente? Ele geralmente é uma doença assintomática, então a maioria do diagnóstico é feito por acaso. Então é um paciente que sofreu uma queda, por exemplo, e que você fez um raio-x para ver se teve uma fratura ou não, e você descobre que aquele paciente tem doença de Paget. Né? Então é um diagnóstico muito ocasional. A característica clínica, ela pode provocar na região da doença em que está cometido o osso, dor óssea, uma sensação de calor local, principalmente na fase muito ativa da doença, um arqueamento do osso, que é uma doença que ela altera a estrutura óssea, então facilita certos desvios, certos arqueamentos. Quando afeta a coluna, pode dar dores na coluna vertebral. Quando afeta o crânio, um aumento no diâmetro da cabeça, do crânio mesmo. Esse aumento do tamanho do crânio, ele pode fazer compressões neurológicas, então ocasionar perdas auditivas. E esse osso, ele é um osso mais enfraquecido, né? E acaba tendo fraturas com mais facilidade. O diagnóstico, como eu falei, é ocasional na maioria das vezes. Então é aquele paciente que te procurou por qualquer causa que geralmente não é a doença de Paget, ele não sabe que tem muitas das vezes,
e quando você pede o raio-x e identifica uma imagem suspeita. Os exames de imagem, então, o raio-x é um que a gente utiliza para poder identificar os ossos que estão acometidos, e em alguns casos pode ser necessária a tomografia computadorizada, em outros casos a cintilografia óssea. O exame de sangue é fundamental, ele nos permite avaliar a atividade da doença, ajuda a confirmar também, de certa forma, o diagnóstico quando a imagem é bastante sugestiva. A gente utiliza muito o marcador, que é a chamada fosfatase alcalina. Ela não é exclusiva para a doença de Paget, ela também é utilizada como marcador, por exemplo, de doenças do fígado. Tá? Mas quando a gente tem uma clínica suspeita, uma imagem suspeita, com um marcador elevado, essa suspeita aumenta em muito. Então, o diagnóstico de doença de Paget. O tratamento é medicamentoso, existe um tratamento que controla a doença, a gente não consegue controlar a doença de Paget, não consegue, curar a doença de Paget, a gente consegue controlar. Então, com o medicamento a gente controla essa atividade celular que está alterada, e quando o paciente tem dores, muitos medicamentos sintomáticos para as dores. Como é que é feito o monitoramento da doença? De tempos em tempos nós solicitamos um exame de sangue, através daquele marcador que eu falei, a gente consegue identificar se a doença voltou, se ela reativou e se necessita de novo tratamento. Eventualmente a gente solicita exames de imagem para poder também monitorar, mas é mais comum utilizarmos o exame de sangue, só ele por si só já nos ajuda a dizer se a doença está lá quietinha, se a gente controlou a doença, ou se a doença está voltando e temos que agir novamente para controlá-la. Então, fazendo um resumo da doença de Paget, é uma doença do metabolismo ósseo, em que pode afetar diversos ossos, pode provocar dor, pode provocar transtorno para a vida daquela pessoa que tem a doença, e ela é controlável, a gente consegue controlar a doença e fazer com que ela não evolua, para que ela não evolua com piora de quadro álgico, com piora de deformidades, enfim. É importante, para quem tem a doença, fazer esse acompanhamento, fazer esse monitoramento. Tá? Eu agradeço a todos. Quem tiver perguntas sobre o tema, é só postar que a gente vai, ao longo dos dias, respondendo. Muito obrigado.